Essa é a Giovana Oliveira, autora da obra Vendida Vampiro. Obrigada pela sua presença. Eu De quero que você, nada. eu quero que você conte um pouco mais sobre você. Quem é a autora Giovana Oliveira? Uma garota tímida que ama muito ler e escrever. E eu não tinha coragem de publicar assim, o que eu pensava e os meus sentimentos. Acho que levou muito tempo para mim começar a escrever. Depois que eu perdi minha avó em 2018, que eu comecei a escrever e para assim, pôr os sentimentos para fora, para não ter uma crise de depressão. Então, você escreve desde 2018. Desde 2018. E aí, o que te levou a escrever, então, foi a perda da sua avó. Foi. Porque, assim, eu sempre gostei de ler, de escrever, só que eu nunca tinha coragem de postar e eu não sabia como fazer para postar e eu não conhecia as plataformas. Aí depois que eu perdi minha avó, aí eu comecei a escrever e foi onde foi me dando coragem para publicar as coisas. E como é que você conheceu as plataformas? O Wattpad eu conheci um dia no Facebook, lendo uma obra no Facebook. Aí eu achei interessante, aí eu comecei a ler uns livros do Wattpad, aí depois eu comecei a publicar o Vendida ao Vampiro, que é um dos primeiros livros que eu publiquei. Certo. Você tem o apoio da sua família e dos amigos? Sim, E como é que é esse apoio? é ótimo. E, assim, minha E, mãe sempre me incentivou a ler desde quando eu era criança. Uhum. E o que que eles falam a respeito dos seus livros? Então, eles ainda não conhecem. Sim, alguns amigos meus já conhecem, acho muito interessante. Minha mãe ainda não conhece meus livros. A gente está vendo agora a sinopse da sua obra. E o que que a gente pode esperar de Vendida ao Vampiro? Muita coisa, assim, confusão, muita descoberta. É, que ela é vendida para uma família de vampiros e ela não tem esse conhecimento sobre o mundo sobrenatural. Aí depois que ela começa a conviver com a família de vampiros, que ela começa a ter umas recordações da vida passada dela, de outras vidas, que ela reencarnou várias vezes. Aí ela tem conhecimento sobre o mundo sobrenatural. Certo. Agora a gente está vendo a capa da sua obra. Você está orgulhosa da produção dela? Você mudaria alguma Sim, coisa na capa? eu acho que eu trocaria a capa pelos personagens principais e daria destaque à fonte, colocaria vendida a um vampiro de outra cor. Tá certo. Me fala agora como foi compor os personagens. Foi fácil, que depois de eu assistir as séries Sobrenatural e um pouco foi também baseado nas minhas personalidades e nos meus pensamentos. Então foi bem fácil construir os personagens. Tá. E qual que é o seu personagem favorito? Aquele que vai ter sempre sorte de você não pesar a mão sobre ele. O Dylan, Ele vai ter sempre sorte, então, de você não pesar a mão sobre ele. sim, por mais que já tenha sofrido bastante, eu nunca vou pesar a mão sobre ele, nunca vou fazer absolutamente nada com ele. Que ele é o meu personagem predileto. Tá. Você já trocou os nomes dos personagens principais? Se sim, quais eram os nomes anteriores? Não, eu nunca troquei, era sempre os nomes, né? Isabela, Dylan, Damon, o Pietro, o resto eu fui ingressando depois, conforme eu fui escrevendo.
Tem algum personagem ou personagens que você criou só para dar sentido a algum evento da sua obra? Que se você não tivesse tido esse evento específico, você não tinha colocado esse personagem? Ah, tem vários. Que personagem Que que são? foi o Paulo, a Bruna e o Daniel. Que evento que foi do seu livro que eles apareceram? O Daniel apareceu numa visita para o Demo. A Bruna, teoricamente, seria irmã da Isabela. E o Paulo é o primo da Isabela. Só apareceram por isso, então. Sim, Tá. E qual personagem da sua história é a sua versão literária? é a Isabela. Por quê? O que ela tem a ver com você? Ela tem um sorriso sarcástico. Ela não é de abaixar a cabeça para ninguém. É meio marrentinha. Isso daí tem a ver com você, então. Tem, muito. Qual que é o ponto mais alto da sua história, o clímax da sua história? Parte mais importante dela. Depois da guerra que a Isabela enfrenta o pai biológico dela, aí que ela ganha e tem paz por um tempo. Certo. Me conta um detalhe que quase foi para o seu livro, mas depois de você reler, você desistiu. E por quê? A Isabela e o Dylan iam brigar muito e teria. Então, aí foi onde eu desisti, porque ia ficar muita enrolação e muita confusão para esses dois ficar juntos. Você aprendeu alguma lição com a sua história? Se sim, qual foi? Aprendi bastante coisa. A confiar nos outros, a ter mais esperança, a nunca baixar a guarda. Quais, quais A, autores te inspiram, ou obras te inspiram na parte literária, assim, na parte de escrita? você, Obrigada. de nada. Que tipo de escritor você é? Aí eu vou te dar quatro opções. O que apenas escreve, ou a segunda opção, o que se coloca na pele do personagem para conseguir descrever melhor as emoções e as ações. A terceira opção, o que escreve e lê em voz alta para sentir se a história é boa. Ou a quarta opção, nenhum deles. Aí você vai me descrever quem é você, A segunda opção. tá? Qual é o seu objetivo como escritora? Além, claro, de fazer os leitores surtarem com a sua obra, a parte da sua obra ou total, ou a parte total da sua obra. É continuar escrevendo e levar, sim, as histórias para outras pessoas conhecer e até para editoras também, se der certo, para editoras, para elas conhecer e poder vender. Acho que todo mundo, né, quer isso. Quer, todo mundo quer isso. Olha, eu quero agradecer a entrevista. Esses momentos foram muito bons para nós. E eu queria saber se você tem alguma mensagem para dar para quem está assistindo essa entrevista. Aí eu queria que você ficasse à vontade para dar essa mensagem final. Nunca desistir do sonho, porque a gente pode ser tímido, mas a gente não pode desistir do sonho, ter sempre esperança que um dia vai conseguir alcançar esses sonhos e
vai dar tudo certo. É isso aí. Então, leiam Vendido ao Vampiro, gente, é muito boa a obra. E eu quero, dizer obrigada mais uma vez e até a próxima, pessoal.